A paz do Senhor, povo lindo de Deus, para você que é novo por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Anjos, sou professora de Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando o terceiro trimestre das lições bíblicas da editora CPAD da classe dos adultos, que tem o tema: os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. A lição de hoje é a lição 12. A sutileza da espiritualidade holística. O que é espiritualidade holística? O holismo baseia-se na experiência de que todos os aspectos da vida estão intimamente relacionados e fazem parte do mesmo todo. Princípios holísticos existem desde os tempos antigos nas mais variadas culturas e contextos, incluindo ciência, sociologia, educação, religião e medicina. Holística é a abreviação para uma abordagem de mente aberta que reconhece as conexões entre todos os aspectos da vida, celebra a diversidade e respeita a essência de todas as tradições espirituais do mundo. Deus colocou o desejo de conhecê-lo em cada alma que ele criou. Esse desejo cria inquietação na alma do homem, que exige que o vazio seja preenchido. Mesmo um ateu que nega a existência de Deus, ou um agnóstico que o questiona, deve preencher o vazio com sua própria concepção quanto às origens do universo e ao propósito de sua própria existência. O texto áureo nos diz assim: disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. A verdade prática nos diz assim: qualquer tipo de espiritualidade que não seja centralizada em Cristo deve ser considerada falsa e, portanto, rejeitada. A leitura bíblica em classe se encontra no Evangelho de João, capítulo 14, do versículo 4 ao 6. Pegue papel e caneta e anote as referências que apareceram aqui no vídeo. Já quero parabenizar nesse dia, que será o Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical, dia 18 de setembro. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar pelo menos com mais uma pessoa, que você estará ajudando esse canal a levar o ensino da palavra de Deus, ok? Então vamos lá. Tópico 1, o fenômeno religioso. Subtópico 1, a busca do sagrado. Desde que o homem foi expulso do jardim do Éden, que o homem busca a Deus de alguma forma. Há um pensamento coletivo de conveniência religiosa que está sendo promovido em toda a nossa sociedade hoje, e tenho certeza que você já ouviu, como eu, a frase repetida: todos os caminhos levam a Deus, ou todas as religiões são fundamentalmente iguais e têm o mesmo objetivo, levando uma pessoa a Deus. A premissa é que todos nós estamos servindo o mesmo Deus, o que torna todos os caminhos válidos. Portanto, não há uma maneira de chegar a Deus, nem ninguém pode afirmar que o seu caminho é o caminho certo. Com bilhões de pessoas no mundo e tantas religiões diferentes, a lógica humana determinou que não poderia haver apenas um caminho para Deus. E fazer essa afirmação é considerada ofensiva. No entanto, Jesus disse que só há uma maneira. João capítulo 14, versículo 6 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e nenhum homem vem até o Pai, mas por mim. Isso significa que qualquer coisa e qualquer pessoa fora de Jesus não é o caminho, não é a verdade e não é a vida. Então a questão é qual Deus você está tentando chegar, porque isso determinará o caminho que você toma para chegar lá. Por definição, a palavra caminho significa um caminho espancado, formado ou pisado pelos pés de pessoas ou animais, uma caminhada estreita ou um caminho. Ele é frequentemente visto como uma rota não tão larga quanto uma estrada. É uma maneira de passar a pé,
muitas vezes ao longo de uma estrada que não é construída, mas pisadas pelos pés, que você consegue identificar um caminho batido, um caminho que já foi pavimentado ou feito por outra pessoa. Você simplesmente segue os passos ou segue o caminho que já foi feito, pisado por outra pessoa. Todas as outras religiões acreditam que podem alcançar a salvação ou a divindade fazendo boas obras. Ou seja, pagar taxas de templo, dízimo, não beber café ou chá, ir de porta em porta para compartilhar sua mensagem, reencarnação e etc. Isso não começa a arranhar a superfície de algumas das que são exigidas por algumas religiões para garantir seu lugar no céu. É triste que muitos acreditem que tem que trabalhar para ganhar sua salvação, quando Deus só exige de nós que acreditemos em seu único Filho gerado. A moral da história é que todos os caminhos levam a algum lugar, mas todos os caminhos não levam ao mesmo Deus. Só existe um Deus verdadeiro e só há uma maneira de chegar até ele. E ele determinou o caminho. Subtópico 2. Deus e os deuses. Paulo abordou o assunto de sua mensagem do ponto de vista dos gregos, que os gregos aceitaram todos os deuses. Eles aceitavam todos os deuses, mas no caso de esquecerem de algum deus, construíram um altar para um deus desconhecido. Os gregos procuravam conhecimento. Se estamos procurando conhecimento, tudo que temos que fazer é procurar Jesus. Paulo passou a contar-lhes sobre um único Deus que eles ignoraram em busca pelo conhecimento espiritual. Paulo, ele entendeu o caráter de seu público e costurou suas mensagens para ele. Ele reconheceu seus deuses e, em seguida, passou a ensiná-los sobre o Deus que eles conheciam como Deus desconhecido. Ao fazê-lo, ele gentilmente tentou convencê-los de que sua adoração a múltiplos deuses era tola. Ele falava de Deus como o Criador de um mundo que podia controlar todos os eventos e não podia ficar confinado aos tempos. O Criador não precisa depender de nós para a felicidade. O Criador criou vida e por isso dependemos dele. Paulo desenvolveu seu tema cuidadosamente e ele enfatizou 4 pontos. Como Criador, Deus não pode ser contido. Como Criador, Deus não tem necessidades. Como o soberano do universo, ele tem um propósito, ele é acessível a todos e como fonte da vida, Deus não depende de nós. Nós, por outro lado, dependemos dele, uma vez que o homem escolhe negligenciar ou rejeitar o que Deus revelou ou forneceu, encontrou a necessidade de substituir as coisas intangíveis da verdadeira espiritualidade por algo que pode ser visto, tocado ou detectado de outra forma por meios de nossos sentidos naturais. A adoração dos objetos da criação em vez do Criador não é novidade para o homem. O homem afixou a deidade a homens, mulheres, anjos, naturezas, animais, substâncias, planetas, estrelas, sol e lua. Tais práticas não se limitam ao mundo pagão. Objetos alternativos de adoração atribuídos a deidades ou às funções de deidade aos humanos e objetos inanimados também se infiltram nas comunidades cristãs na era da igreja. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores. Deuteronômio, capítulo 10, versículo 17. Jesus não só possui um nome superior aos anjos, mas também é um objeto superior de adoração. Vemos isso em Hebreus. Quando ele traz novamente o primogênito ao mundo, ele diz, e que todos os anjos de Deus o adorem. Satanás é tão astuto, ele é tão sutil, se ele não pode nos fazer negar a Deus, ele então nos fará
mudar nossa atenção. Uma das táticas favoritas de Satanás é fazer com que as pessoas comecem a adorar a criação de Deus em vez do Deus da criação. O fenômeno religioso está ancorado nas necessidades mais profundas do ser humano na busca pelo sagrado. Tópico 2. A espiritualidade humana e sua necessidade de expressão. Subtópico 1. O antigo paganismo. Jesus Cristo é Deus e é Senhor. Jesus Cristo foi chamado de Deus porque ele criou o universo e foi referido como o Pai em João capítulo 1. Jesus Cristo também é chamado de Senhor porque tem poder sobre outras pessoas. Ele poderia realizar milagres e curar pessoas. O Alcorão Islã afirma que Jesus não foi crucificado. As narrativas do Evangelho, as testemunhas oculares que afirmam podem estar errados. O judaísmo refuta a alegação de que Jesus Cristo é o Messias. Mas nós cristãos acreditamos que Jesus Cristo é o Messias e Filho de Deus. A realização das profecias messiânicas dadas no Antigo Testamento se cumpriram. Alguém então está errado, que não é nós. O destino final do budista é o do Nirvana, alcançado após nada menos que 547 reencarnações. O destino final cristão é uma vida, uma morte e uma eternidade de desfrutar de Deus. Uma visão parece excluir a outra, não é? Verdade. Ateus humanistas não acreditam em um Criador. Só matéria, mais tempo, mais oportunidades. Os cristãos acreditam que no início Deus criou os céus e a terra. No início era a palavra e a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele estava no começo com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele e sem ele nada foi feito, qualquer coisa que foi feito. Essas duas visões de mundo não podem estar certas. O hinduísmo acreditam em uma pluralidade de deuses impessoais. Os seguidores de Cristo acreditam que só existe um Deus. Alguém está errado? Alguém está errado. O denominador comum de todas as religiões não cristãos diz: você pode salvar a si mesmo. Jesus diz: minha morte na cruz te salva. Subtópico 2. O misticismo oriental. Nas últimas décadas, o misticismo e o gnosticismo oriental da nova era entraram na maioria das igrejas cristãs. Entrou muito lentamente, como uma analogia do sapo em uma panela. Quando a panela começa a esquentar, a ferver, como um sapo vivo lá dentro, a gente observa que ele não vai saltar, porque ele não sente as mudanças da temperatura até que seja tarde demais e fervido até a morte. A fervedura ali, aquela evolução ali, é a nova era nas igrejas. Começou há muito tempo, mas mesmo os últimos 20 anos ou assim, as mudanças são bem sutis, bem acentuadas. Nenhuma das práticas da nova era poderia ser encontrada na maioria das igrejas há muito tempo atrás e teria sido profundamente descartada e considerada herética. Muitos perguntam então, onde a nova era entrou em nossas igrejas? Tudo que você tem que fazer é pensar um pouco e você verá que muitas igrejas adotaram ensinamentos e ideias da nova era e cristianizaram certas práticas quando nenhum deles pode ser encontrado na Bíblia. Um exemplo, o panteísmo, a unção em objetos, cidades, nações, unção expulsando demônios de objetos, de veneração, objetos usados para visualizar, êxtase no espírito. Os hinos que eram cantados, canções espirituais que adoram ao Senhor, foram substituídos em muitas igrejas por mantras cristãos repetitivos, que tudo vira gospel, que esvaziam a mente e agitam a carne. Os cristãos dançam, rodam,
batem palmas, levantam suas mãos, esvaziando as suas mentes e enchendo-a com música pulsante, rítmica, que afoga a razão e a substitui pela emoção. Esta é uma técnica da nova era e muitos outros místicos orientais. O antigo paganismo e o misticismo oriental revela a necessidade da expressão da espiritualidade humana. Tópico 3, o fundamento da espiritualidade holística. Subtópico 1, não há um Deus pessoal. A palavra holismo, do grego holos, significa todo, inteiro, completo, e é utilizada para designar o modo de pensar ou considerar a realidade. Presume que nada pode ser explicado pela mera disposição das partes, e sim pelas relações que elas mantêm entre si e com o todo. Para muitas pessoas, o termo Deus perdeu o interesse e, em alguns casos, até produz forte resistência. Em certas situações, é estranho mencionar Deus, já que isso pode facilmente dar impressão errada e causar preconceitos. Isso é provavelmente porque alguns conceitos de Deus desencadeiam medo, culpa e julgamento. Deus é apenas um termo que pode tomar outros nomes e formas, e mesmo nenhum nome ou forma. Panteísmo é a crença de que Deus consiste em tudo e em todos. Por exemplo, uma árvore é Deus, uma montanha é Deus, o universo é Deus, todas as pessoas também, e são Deus. Todas as questões, na verdade, é Deus. Eles não separam Deus da matéria, porque Deus é a matéria. Isso é tão contrário ao ensino bíblico que Deus é espírito e não é composto de matéria física. Portanto, a matéria não pode ser Deus e Deus não pode ser a matéria. Deus é o criador da matéria. O ensino bíblico é que existe um Deus eterno, pessoal e infinito, que não deve ser confundido com sua criação. O termo vem de duas palavras gregas que significa tudo, pan, e é Deus, Theos. No panteísmo não há diferença entre deidade e realidade. As pessoas que acreditam no panteísmo pensam que Deus é o mundo ao seu redor e que Deus é o universo e são idênticos. De acordo com o panteísmo, Deus permeia todas as coisas, contém todas as coisas, se conecta com todas as coisas e é contrário em todas as coisas. Não existe um Deus isolado, tudo está em alguma forma identificado com Deus. O mundo é Deus e Deus é o mundo, tudo é Deus e Deus é tudo. Tudo que existe forma uma unidade que pode ser chamada de Deus. Isso inclui objetos, leis naturais, corpos astronômicos e o próprio ser humano. Assim, o panteísmo não propõe um Deus como uma entidade específica e conhecida, alcançável por algum tipo de método. Em vez disso, ele propõe a ideia de uma espécie de espírito da natureza invisível e onipresente. O cristianismo ensina que só Deus é o Deus Altíssimo. Eu sou o Senhor e não há outro fora de mim. Não há Deus, eu te cingirei, ainda que tu não me conheça. Isaías 45, versículo 5. O panteísmo implica que milagres são impossíveis. Um milagre exige que Deus intervenha em nome de algo ou alguém fora de si. Assim, o panteísmo exclui milagres, pois eles não acreditam em um Deus pessoal. O cristianismo acredita em um Deus que ama e se preocupa com as pessoas e intervém milagrosamente e regularmente em nossas vidas. Subtópico 2. Não há uma verdade factual. Unificar Deus com a natureza reduz a necessidade de adoração estruturada. Uma igreja pode ser dispensada porque Deus não teria uma entidade específica reconhecível através de uma prática religiosa. A cultura popular ocidental e a indústria do entretenimento têm feito muito para promover a visão do mundo panteísta e a espiritualidade na nova era. Um exemplo mais recente e mais espetacular disso é o filme de sucesso, o Avatar.
é um exemplo clássico da visão de mundo panteísta, vestida para atender aos gostos ocidentais modernos. É, portanto, uma grande parte da revolução da nova era, que conquistou tanto o Ocidente nas últimas décadas. Parte da razão pela qual a nova era atrai tanto os ocidentais é que ele oferece o sistema religioso oriental, mas sem muitas de suas ênfases religiosas, éticas mais exigentes. As pessoas não são livres para escolher na espiritualidade da nova era o que elas gostam, e poucas ou nenhuma exigência é feita sobre elas. Muitas das pessoas que mexem com o Oriente estão realmente apenas absorvendo a nova era. Eles escolhem os aspectos que gostam e deixam aqueles que não gostam. É tudo muito ocidental, realmente, se encaixando em nosso estilo de vida consumista. Assim, pensamentos e conceitos orientais tornam-se muito parte da vida ocidental. Na verdade, eles podem ser Deus. Essa é a verdadeira atração da visão do mundo da nova era. Em vez de um Deus transcendente com quem devemos nos unir e nos curvar, nós de fato somos todos parte do divino. Só precisamos perceber que já somos Deus, que já somos divino. E infelizmente muitos cristãos comparam essa visão de mundo explicitamente não cristão também. Muitos cristãos parecem pensar que podem simultaneamente manter o cristianismo enquanto se desestimulam nas crenças e prática da nova era. A ausência de um Deus pessoal e a ausência de uma verdade factual são os fundamentos da espiritualidade holística. Tópico 4. A espiritualidade holística e a Bíblia. Subtópico 1. O problema do pecado. É ótimo ver a beleza da natureza e tomar todo o seu esplendor, mas quando vemos todas essas devoções da natureza se tornarem seus próprios deuses, eles estão adorando um falso Deus e cometendo idolatria. Se Deus está na rocha, colina, rio, sol e lua, então não há um julgamento do pecado, não há justiça no mundo. E aqueles que cometeram crimes horríveis não têm Deus para puni-los. Uma pedra é uma rocha. E se Deus está na rocha, como uma rocha pode fazer com que trazer em conta cada coisa que uma pessoa fez nessa vida? Se Deus não é nada mais do que matéria, então muitas das grandes injustiças da história da humanidade não são identificadas. Hitler está livre, mas o panteísta também. Ninguém tem que obedecer a um Deus que é a natureza. Não há necessidade de perdão, não há necessidade do Salvador, não há necessidade de Deus, a menos que você esteja falando sobre o Deus que está no pôr-do-sol. Se isso é tudo que Deus realmente é, então somos muito miseráveis, pois não há esperança em uma rocha. De acordo com essa visão, os seres humanos não são heroicamente bons, nem abismalmente maus em sua totalidade. Em vez disso, são infinitamente diferentes misturas de lados de luz e sombra. Subtópico 2. Um salvador pessoal. Não há possibilidade na visão de mundo bíblica de confundir quem somos e quem Deus é. Esse tipo de pensamento vai contra todo o sistema de crença da Bíblia. Estamos duplamente alienados de Deus. Primeiro, pela criação e segundo, pelo pecado. O primeiro nos torna finitos. O segundo nos faz cair. Ambos os obstáculos devem ser superados e não podemos fazer a superação em nós mesmos. É Deus quem tomou a iniciativa aqui. Torna-se encarnado ele se tornou encarnado para que possamos nos tornar, no sentido certo da palavra, participantes da natureza divina. E claro, para acertar com Deus, devemos chegar a Ele em seus termos, não nos nossos. E porque isso é tão agradável não regenerar o homem, porque significa simplesmente o que o homem diz sobre Deus e não o que Deus faz sobre o homem. No cristianismo bíblico, Deus é soberano e nós não. Não admira que as pessoas prefiram o panteísmo.
Desde que nossos primeiros pais caíram, as pessoas têm procurado uma maneira de voltar a Deus, mas em seus próprios termos. O caminho da cruz é simplesmente muito difícil e muito exigente para muitos. Mas uma visão de mundo que nos diz que já somos Deus, bem, isso é um caminho falso para a salvação. Só há um caminho pelo qual podemos acertar com Deus. E esse caminho atravessa uma colina com uma cruz sobre ele e vai através de uma pessoa, Jesus Cristo. A realidade do pecado e a perspectiva de um salvador pessoal mostram a fraqueza da espiritualidade holística. Para concluir, as massas podem se maravilhar com a filosofia Deus é tudo, mas apenas aqueles que chegaram ao fim de si mesmo perceberão que o reencontro com Deus é algo que Deus decide e Deus expõe as especificações, ou nos ajoelhamos para Ele em seus meios designados de nos reunirmos com Ele ou inventamos nossos próprios caminhos. Mas Jesus deixou claro que só há um caminho. Mas pequeno é a porta e estreita a estrada que leva à vida e apenas alguns o encontram. Mais um ensino, mais uma aula, mais uma lição. Estamos chegando à reta final, hein? Uma boa escola dominical, que o Espírito Santo possa te capacitar cada vez mais em sua sala de aula. Deus abençoe você. Querendo o Senhor, se Ele não voltar, estarei de volta aqui a mais um DVD. A paz do Senhor a todos.